Nação Santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Infelizmente sim, meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, @SereiaPistola. Bom, gente, todo mundo sabe que o Santos passa por uma reformulação, então trago aqui novidades. Boa parte das informações foram apuradas pelo De Olho no Peixe e uma informação foi apurada pelo Globo Esporte. Bom, vamos começar pela De Olho no Peixe, que é a questão do Pirani. O DC United avisou o Santos que irá comprar o Pirani. O valor do Pirani é cerca de 1,3 milhões de dólares. Ao todo, em reais, daria 6,3 milhões. Bom, a questão do Pirani eu também não via com bons olhos a permanência dele. Eu acho que é um jogador que saiu daqui já sem clima. É um jogador que, infelizmente, no início até iludiu alguns torcedores. Eu até me incluo que eu tinha esperança que ele poderia ser um bom jogador. Eu até acredito que técnica o Pirani tem. O problema é que o Pirani não tinha físico para jogar no futebol brasileiro. Ele não tinha o quê? Intensidade. Então, com isso, ele não conseguiu se firmar no Santos. E também, gente, vamos ser francos aqui. Um jogador que entra aos 30 do segundo tempo e já entra cansado, sendo novo, provavelmente não irá dar certo. Então, o Pirani é até um bom jogador, mas não tem físico. Com isso, ele acaba mais prejudicando do que ajudando uma equipe como a do Santos. Então, vejo com bons olhos essa saída dele definitiva para os Estados Unidos, tanto para o clube como para o jogador. Passando para a segunda notícia também no De Olho no Peixe, é a questão que o Zanocelo fica no Santos, tá? Eu acredito que o Zanocelo vai ficar por falta de mercado e também a questão que o Zanocelo é um jogador que, como posso dizer, ele é mesmo o naipe do Lucas Lima até o breve momento. Só que a diferença dele para o Lucas Lima é que ele ainda pode mudar o destino dele. Digo isso porque o Zanocelo teve até um certo auge ali com o Carille. Quando eu digo auge, foi quando ele fez boas partidas e foi no comando do Carille. Não me estranha o Carille falar em questão da permanência dele. Só que também entra muito aquela coisa que eu falei na notícia do Lucas Braga. Pode ser que foi vazado essa informação para valorizar ele no mercado. Como ele não tem muito mercado, porque não foi tão bem no Santos, foi emprestado para o Fortaleza, e no Fortaleza ele ficou sem jogar, se eu não me engano, 4 ou 5 meses. O jogador vem bem queimado no mercado e ele acaba tendo que ficar no clube. E para o clube não criar um clima ruim, um ambiente ruim, pergunta para o treinador se tem como utilizar ele, se tem como achar utilidade para ele. E o Carille, como já fez o Zanocelo jogar boas partidas, acredito que o Carille falou: não, tenho como ajudar o jogador. Mas repito, é um jogador que não me agrada. É um jogador preguiçoso, um jogador que não ajuda na marcação. E como eu falei, nos últimos jogos dele com a camisa do Santos, provou estar totalmente sem foco quando esteve em campo. Inclusive, me pega muito aquela frase dele quando ele chegou no Fortaleza, que não queria voltar para o Santos. E você vê como o mundo é. Ele não gira, ele capota. Porque o Zanocelo fala isso, ele volta para o Santos não queria ficar com ele, só que como ele está com o mercado escasso, o Santos teve que recorrer ao Carille para ver se o Carille consegue achar utilidade para ele. Eu acredito que tecnicamente o Zanocelo pode até melhorar, pode até evoluir, porque ele é muito novo. Só que assim, vai depender do foco dele, da disciplina dele e o que ele quer da carreira. Mas também quero ressaltar o que eu já falei aqui nesse vídeo, que essa informação pode ser que seja vazada na mídia para valorizar o atleta e aparecer mercado, ok? Não duvido nada disso, beleza? Mas em questão da ideia dele permanecer, eu sou contra, eu não gosto do jogador. Beleza? Eu acho um jogador totalmente desfocado e um jogador totalmente preguiçoso. Eu acho isso do Zanocelo. Agora, a pior notícia para mim é a questão do Mendonça, tá? Segundo o Diário do Peixe, o Mendonça estava se acertando com o Milionário, só que ele não quis adequar o salário dele para a realidade do futebol colombiano. E ele também não quer uma redução salarial para ficar no Santos. Então ele acaba virando uma bomba. Como eu já tinha falado para vocês, encaminhado não é certo. Eu lembro que o Santos encaminhou até a saída dele para o Milionários, só que o Milionários não conseguiu ajustar o salário do Mendonça. Cara, pra mim ele vira uma bomba porque é um jogador totalmente descompromissado, preguiçoso,
não tem clima para ele ficar no clube, ele saiu dando risada da cara de torcedor, ele já saiu discutindo com o torcedor. E depois do último episódio, do dia da queda, infelizmente, que o Mendonça teve seu carro queimado, cara, eu acredito que é sem clima. Ele, como jogador de futebol, só sabe correr. Tecnicamente é bem limitado. Ele até pegou uma fase de bagre iluminado, que participava de assistência, participava de gols, mas no geral é um bagre e no geral só sabe correr. Ou ele corre ou ele pensa. Me desculpa, mas esse jogador não cabe nem na Série B aqui no Santos. Eu não gostaria nunca mais ver ele com a camisa do Santos. Então tomara que o Santos consiga fazer uma rescisão contratual, uma rescisão amigável, porque se ela for unilateral, alguém vai ter que arcar um valor bem alto. Então, que ache uma solução para ele ou que consiga uma rescisão amigável, porque esse cara não pode nunca mais vestir a camisa do Santos. E continuando aqui as informações do De Olho no Peixe, o De Olho no Peixe também soltou que o Santos acertou a contratação do atacante Pedrinho, ponta esquerda. Bom, o Pedrinho, ele estava no América Mineiro, mas ele tem um currículo que ele começou no Grêmio Osasco, depois Oeste, Atlético Paranaense, RB Bragantino, o próprio América Mineiro, que foi o seu último clube, Lokomotiv Moscou e rival do Morumbi. A questão do Pedrinho, eu até acho ele um bom jogador. Ele é um jogador driblador, tem personalidade, vai para cima, é um cara que pode ajudar muito o Santos com sua habilidade e velocidade. Agora, a pergunta que fica é: o Pedrinho vai corresponder com a camisa do Santos? Assim como já falei de vários jogadores aqui. Você jogar com a camisa do América, do RB Bragantino, é uma coisa. Agora, ele não se firmou no Atlético Paranaense e também teve vários problemas no rival do Morumbi. Inclusive, no rival do Morumbi, teve um problema extra-campo muito grave. Já vou entrar nesse mérito, tá bom? Então, eu acho que assim, o Pedrinho pode ser um bom jogador, mas o extracampo dele é pesado e não correspondeu em time grande. É isso que eu tenho para falar em questão do Pedrinho. Em questão do Pedrinho, gente, eu não sou muito dessa questão jurídica. Eu até peço ajuda para umas pessoas que são da área. O que eu fiquei sabendo do Pedrinho? Teve os prints de ameaça, de agressão da namorada dele contra ele na justiça. Isso fez com que ele fosse demitido do rival. E logo depois a namorada registrou um boletim de ocorrência em fevereiro. Só que assim, eles reataram o namoro e o caso ficou meio que esquecido, tá? Eu digo esquecido no meio jurídico, tá? No meio da justiça. Só que assim, muitas pessoas não esqueceram. Então, o que eu posso falar na questão de justiça, como o Pedrinho reatou o namoro com a ex dele, com essa moça que fez o boletim de ocorrência, que mostrou os prints, ficou um caso meio estranho na justiça. Mas como eu falei, não é uma coisa assim que eu consigo comentar porque não é muito a minha área. Só que assim, querendo ou não, os prints ainda existem, as matérias ainda existem. Então o extracampo do Pedrinho continua sendo pesado. Eu, Gabriel, acho ele bom reforço tecnicamente, só que pelo extracampo extremamente pesado, eu não traria, beleza? Agora, passando para a última notícia, que foi apurada pelo Murilo Tauro no Globo Esporte, é que o Santos contrata o Otero e deve anunciar o venezuelano no início do ano, assim que o Marcelo Teixeira assumir oficialmente. Bom, gente, como eu já venho falando aqui, essa questão de anunciar reforços, como o Marcelo Teixeira fez a posse, mas ainda não assumiu oficialmente, ele tem que fazer alguns acordos na questão do estatuto para poder anunciar um reforço ou outro. Pode ser que ele consiga anunciar antes ou pode ser que ele só anuncie depois. Mas o que acontece é que o Otero já assinou um pré-contrato de 1 ano com o Santos, com uma opção de renovar mais 1 ano. Então, assim, eu acho que é um contrato válido para um jogador como Otero, porque se ele for bem no Santos, por que não renovar 1 ano? A questão do Otero, o que eu tenho para falar para vocês, é um jogador muito bom na bola parada, um jogador muito bom no chute a média distância, e é um jogador com uma boa visão de jogo. Pode jogar de meia e de ponta. Agora, o problema do Otero é a questão do comprometimento. Qual será a responsabilidade que ele terá? Que Otero está chegando ao Santos? Que condição física é a dele? Então, as minhas dúvidas em relação ao Otero é que é um jogador até bom, tecnicamente, mas é um jogador indisciplinado. É um jogador que você não sabe como vai ser o extracampo. O Otero até acha uma boa contratação, se estiver focado. Agora, se tiver muito problema extracampo,
Aí vai ser outra bomba relógio na Vila Belmiro. Só para finalizar do Otero, são 451 jogos, 77 gols. Jogou no Caracas, o Huachipato, Atlético Mineiro, Almeida, rival de Itaquera, Cruz Azul, Fortaleza e o seu último clube foi o Alcas. Bom, gente, esse é o resumão do mercado da bola do Santos. Qualquer novidade, eu volto. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.